Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava num sufoco, passando por uma situação tão complicada. Era casada, só que meu casamento estava por um fio. Já não sentia mais nada pelo Cássio, meu marido. Minha vontade era de me separar. Seguia minha vida longe dele. Na verdade, eu só continuava com ele porque não tinha para onde ir. Verdade seja dita. Para casa da minha mãe, eu não podia voltar. Não suportava o novo marido dela. E por causa dele, até com ela, eu acabei me desentendendo. O fato de ter um filho pequeno também me mantinha atrelada àquele casamento fracassado. E foi bem nessa época que eu conheci o Pedro. Olha, eu gostei do Pedro de saída. Pelo seu jeito simpático, pela pessoa calorosa que ele se mostrou desde o comecinho. Ele tinha um modo de me olhar assim que me arrepiava. A verdade é que eu que andava tão desanimado da minha vida, que não achava graça em mais nada, tão entediada por conta dos rumos que meu casamento tinha tomado. Desde que conheci esse homem, minha vida foi mudando a cada dia. Ele foi uma espécie de sopro de alento, de esperança. Nessa época, eu trabalhava no restaurante em que ele passou a almoçar todo dia. E só de vê-lo entrando por aquela porta, parecia que tudo se transformava à minha volta. Sabe, parece que o dia só valia a pena depois que a gente se via. Mesmo assim, demorou um pouco para a gente conversar coisas assim mais pessoais. Como a gente vivia se olhando, se paquerando, ele devia imaginar que eu estivesse interessada. Tanto que um dia se aproximou, puxou conversa, até que pelas tantas falou: escuta, posso saber que horas que você sai aqui do restaurante? Falei que saía às 4 da tarde. Aí ele ficou me olhando assim durante um tempo. Depois falou que queria me convidar para a gente tomar alguma coisa, conversar, mas que seu expediente só encerrava às 6. Lembra que eu falei? Puxa, é que esse horário para mim é muito difícil, porque eu tenho de pegar meu filho na escola. Quer dizer então que você tem um filho? Pois é, tenho sim. Ele tem 5 anos. Entendi. Mas você é casada? Desculpa perguntar isso, mas é que eu não vi aliança no teu dedo, aí deduzi que você não... Sorri assim meio sem jeito. E fiz uma coisa que depois eu percebi, não devia ter feito. Menti. Falei que não era casada, que era mãe solteira. Sua expressão, que tinha ficado assim meio carregada, se tornou mais leve, mais descontraída. Ele pareceu assim mais aliviado. Aí que saber que dia que eu estava livre, porque queria me convidar para a gente sair e conversar. E seus olhos confirmavam tudo o que ele falava. Foi uma explosão de sentimentos. Até porque tivemos a nossa primeira vez também, já naquele nosso primeiro encontro. Não sei como que aconteceu, até porque eu nunca tinha feito nada parecido. Simplesmente foi acontecendo e eu não resisti. O problema foi aquela mentira que eu tinha contado para ele. Depois ele perguntou do pai do meu filho se eu tinha contato com ele, e eu falei que não. E ainda reforcei a mentira, né? Que era mãe solteira. Não sei nem por que eu fiz isso, até porque, naquelas alturas, eu sabia que uma hora ou outra ele ia acabar descobrindo. Bom, pelo menos se o nosso relacionamento vingasse. Até hoje não sei por que mentir. Resumindo, começamos um relacionamento. Nos víamos sempre que era possível, mas a gente se falava todos os dias. E quanto mais forte se tornava aquilo que a gente sentia, mais complicado e difícil se tornava sustentar aquelas mentiras que eu tinha contado no começo. Até porque ele queria me ver todo final de semana. Queria me levar para casa quando a gente se encontrava.
queria conhecer o meu filho, a minha mãe. No fim, fui obrigada a lhe contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Fui protelando até onde deu. Só que chegou num ponto que ele estava me cobrando, sabe, demais. Eu vi que ele ficou meio chocado quando lhe contei que não tinha sido 100% sincera. Que, por exemplo, não era mãe solteira, que vivia ainda com o meu marido, mas que nosso casamento já tinha se acabado há muito tempo. Sabe, eu pensei que ele fosse reagir de um jeito diferente, que fosse ficar zangado, que fosse brigar comigo, mas não. Ficou em silêncio, só olhando para mim. Se bem que eu acho que foi até pior. Porque o modo como ele me olhava era assim de um jeito como se ele estivesse muito decepcionado. Tanto que depois ele perguntou: por que você fez isso, Marlene? Escondeu isso de mim? Puxa, desculpa, Pedro. É que eu não imaginava que a gente fosse acabar ficando junto. Eu já queria ter contado antes, mas fiquei com medo que você não fosse entender. Enfim. E eu estava gostando de você, então você não podia ter feito isso, viu? Tá certo, Pedro, mas desculpa, você me fez de bobo, sabia? Para minha tristeza, ele olhou para mim e me disse aquela frase: olha, eu acho melhor agendar um tempo, tá? Pelo menos até eu, enfim, assimilar essa situação nova aí que eu não conhecia, né? Mas, Pedro, a gente está se gostando. Eu até argumentei, mas não adiantou. E o pior é que quando ele falou em dar o tempo, eu logo pensei, né? Até porque a gente sabe que quando a pessoa vem com essa conversa de dar um tempo, ele terminou comigo dizendo que ia dar um tempo, mas a verdade é que aquilo foi sendo protelado, durando, até que se afastou de mim. Deve ter imaginado que a minha vida era problemática demais e não queria problema para ele. Nada contra. Eu até entendo a posição dele. O pior é que se realmente ele pensou isso, estava coberto de razão. De modo que nem o culpei por ter tomado aquela decisão. Só lamentei, né? Até porque ele tinha razão. De certo modo, mesmo sem intenção, eu o tinha feito de bobo. Fazia 2 meses e meio que estávamos saindo. Foi o tempo que durou a minha felicidade. É tão difícil a gente se sentir feliz com uma pessoa. E quando acontece ainda é tão rápido. 2 meses e meio, não mais do que isso. Sofri muito com o nosso afastamento. Só eu sei a saudade que sentia dele. Até que cerca de uns 20 dias depois, eu fiz uma descoberta que de certo modo acabou mudando a minha vida. Já estava desconfiado e no fim fui lá fazer o famoso teste de farmácia e acabei constatando que estava grávida. Só que tinha um problema. Eu não tinha certeza de quem era o pai do meu filho, porque mesmo estando apaixonada pelo Pedro, eu não conseguia fugir do meu marido quando ele me procurava. Olha, juro por Deus, eu fazia isso por pura obrigação. E quando acontecia, fechava os olhos e pensava naquele que, pelo menos naquele momento, era o meu amor. Do contrário, eu acho que eu não conseguiria. Olha, quando eu descobri aquela gravidez, deu um nó na minha cabeça, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Olha, como eu desejei que aquele filho fosse do Pedro. Só que ele também podia muito bem ser do meu marido. Era uma possibilidade. O que eu podia fazer? No auge do meu desespero, da minha saudade, e agora com aquela descoberta, eu fui atrás do Pedro. E mesmo sem ter certeza de nada, arrisquei. Falei que estava esperando o filho dele. Desde que a gente tinha se afastado, ele até parou de frequentar o restaurante em que eu trabalhava. Aí eu liguei, pedi que ele desse uma passada por lá, porque tinha uma coisa importantíssima
para a gente conversar. E quando contei que estava esperando o filho dele, ele naturalmente ficou paralisado, chocado. Olhou para mim assim, meio assustado até. Tá esperando um filho meu, Marlene? Mas como que você tem certeza que é meu? Você é casada? Pode muito bem ser do teu marido. Olha, eu podia ter sido sincero. Eu podia ter dito que tinha uma certa dúvida, não podia ter certeza, mas sabe, estava no desespero. Acabei dizendo o contrário. Olhei para a cara dele e falei com toda a convicção: não, Pedro, aquele dia você nem me deixou terminar de explicar. Foi logo me julgando, botando um fim em tudo. Eu e o Cássio, a gente não tem mais nada. A gente só mora na mesma casa. Quer dizer que esse filho pode mesmo ser meu? Não, pode não, Pedro. É seu. Acredite em mim, por favor. Eu vi que ele balançou. E juro, cheguei a pensar que ele pudesse acabar voltando atrás, reatando comigo. E se ele fizesse isso, eu não pensaria duas vezes para largar do meu marido, para ficar com ele. Eu o amava. Estava apaixonada, sofrendo com aquele afastamento, mas ele falou apenas aquilo. Bom, se é assim, se esse filho realmente for meu, fique tranquila que eu não vou fugir da minha responsabilidade. Tá, mas e quanto ao resto? A gente, Pedro, como que a gente fica? Marlene, vamos deixar tudo como tá, viu? Eu tô querendo ficar sozinho, você é casada, sabe? Não vamos complicar as coisas. Eu fiz de tudo para que ele mudasse de ideia. Eu cheguei a usar até o filho que estava esperando numa tentativa de convencê-lo a voltar atrás. Mas ele falou que não queria reatar comigo. Estava se sentindo muito confuso. Meu Deus. Será que o fato de eu ter mentido lá no começo o tinha deixado assim tão decepcionado comigo? Acho que sim, porque era visível a mágoa no seu olhar. Ele falou que ia esperar o bebê nascer e, caso realmente fosse dele, assumiria a responsabilidade de pai. Só que quanto a nós dois, não tinha futuro. Ele não queria mais nada. Eu fiquei numa verdadeira encruzilhada, sem saber o que fazer. Podia ter saído de casa e apostado todas as minhas fichas de que ele realmente era o pai, o Pedro. Mas e se não fosse, meu Deus? E se o pai fosse o Cássio? Como que eu ia fazer depois? Pensei muito. E depois de perder noites de sono, resolvi continuar morando naquela casa. Não tinha outra saída. Na minha situação, eu não podia fazer outra coisa. O problema foi que todos os parentes naturalmente ficaram pensando que o filho era do Cássio, claro. Até porque, que mais que eles iam pensar? Ninguém sabia do meu envolvimento com o Pedro. O Cássio, por exemplo, quando soube da gravidez, ficou até feliz. Pegou o celular e começou a contar para todo mundo. E eu ali só assistindo a cena, pensando em como seria o desfecho daquela história. Eu queria muito que meu filho fosse do Pedro, mas não tinha certeza de nada, de modo que me vi diante daquela situação assim. O Pedro, por sua vez, volta e meia me ligava para saber como andava a minha gravidez, se eu estava precisando de alguma coisa, de dinheiro, por exemplo, para comprar algum remédio, então marcar consulta, exame. Nessa parte ele realmente não fugiu da responsabilidade, mesmo sem ter a certeza de que o filho fosse dele. Aliás, eu podia estar errado, mas a sensação que eu tinha era de que ele realmente era o pai do filho que eu estava esperando. Até que um dia aconteceu o que eu tanto sonhava.
A gente se encontrou para conversar e acabou rolando um beijo. E foi um beijo tão apaixonado. Olha, deu para perceber que ele também gostava de mim, que ele também estava sofrendo com aquela distância. Eu nem acreditei. Pensava que nunca mais fosse acontecer nada entre nós. Depois ainda fizemos amor e ele finalmente admitiu. Tô sentindo muito a tua falta, Marlene. Tá doído pra mim ficar longe. Para minha felicidade, ele tomou a decisão de reatar o nosso relacionamento. Só Deus para saber o tamanho da minha alegria. Parecia um sonho. No entanto, não era tão simples quanto parecia. E eu digo isso porque, depois de perguntar se eu ainda gostava dele, se estava disposta a recomeçar a nossa história, ele botou aquela condição. Quero te levar para morar comigo lá em casa. Aí eu contei que ainda estava morando com o Cássio. Ele quis saber por quê e eu acabei falando a verdade. Pelo menos dessa vez não escondi nada. Só que isso me deixou sem saber o que fazer. Na tua casa, Pedro, mas você não falou que morava com a tua mãe? Como que eu vou me mudar lá com meu filho? Será que ela vai aceitar? É só no começo. Enquanto o nosso filho não nascer, a gente se ajeita lá no meu quarto mesmo. Depois, aos poucos, sei lá, a gente arranja um rumo para nossa vida. Olha, eu fiquei tão confusa, tão indecisa, preocupada. Segundo ele, toda a família já estava sabendo que eu estava esperando um filho dele. Estava todo mundo querendo me conhecer. Todos esperando que ele tomasse uma atitude em relação a nós dois, mesmo que ninguém me conhecesse. Era a coisa que eu mais queria que acontecesse. Só que agora, sabe, foi que eu me dei conta do tamanho da encrenca em que eu tinha me metido. Como que eu ia sair de casa, sendo que meu marido estava pensando que o filho era dele? Só ele não, a família toda. Inclusive a minha mãe. Ele não ia me deixar sair daquela casa nem amarrada. E como que eu ia conseguir levar um outro relacionamento adiante com um filho na barriga, que o meu marido acreditava que fosse dele? Eu não tinha pensado nisso. A não ser que eu jogasse tudo pro alto. Admitisse pro Cássio que tinha me envolvido com outro na rua e que o filho que esperava, na verdade, não era dele, mas sim do meu amante. Era a única saída que eu tinha. E convenhamos, uma decisão tão difícil para ser tomada. Pensei, até que depois falei que por causa do meu filho, era melhor eu continuar lá mesmo naquela casa. Aí depois que o bebê nascesse, a gente daria um jeito. Só que o Pedro não gostou. Não, Marlene. Não quero ver você vivendo debaixo do mesmo teto que aquele cara. Aliás, me diga uma coisa, como foi a reação dele quando soube que você estava esperando o filho de outro? Eu não imaginava que ele fosse me fazer tanta pergunta. Até que no fim, inventei outra mentira. Falei que o Cássio não sabia que eu estava grávida. Porque apesar de já estar meio adiantado na gravidez, já está no 5º mês quase, minha barriga não tinha crescido ainda, não estava tão grande. E eu disfarçava através da roupa que usava. Só que ele não engoliu o que eu falei. Isso deu para notar só pelo jeito como ele ficou olhando para mim. Não era um olhar assim de desconfiança, mas sei lá, ele... Depois de alguns segundos, visivelmente confuso, ele falou assim, com a voz tão esquisita: você prefere continuar lá até a criança nascer? Tem certeza disso? Vai ser melhor, Pedro. Mas e a gente? Como que a gente fica? Dessa vez ele não respondeu.
Continuou me olhando daquele modo. Depois falou que depois a gente conversaria. A nossa despedida nesse dia foi tão esquisita. Eu fiquei me sentindo péssima. Naquele mesmo dia, ele mandou outra mensagem. E com toda certeza, não era o que eu esperava. Mas não era mesmo. Eu pensei bastante, Marlene. E quer saber? Acho melhor deixar tudo como está. Eu gosto de conhecer o terreno que eu estou pisando e, para ser sincero, acho que você ainda está me escondendo um monte de coisa, a começar por esse teu casamento. Então vamos esperar essa criança nascer e depois a gente conversa. Tudo bem? O que eu ia responder, meu Deus? O que eu ia dizer? Ele tinha feito a proposta de ficarmos juntos. Mas eu fui boba, fiquei com medo. Agora não tinha nem como reclamar. O maior problema, na verdade, foi que ele depois andou me seguindo. Aliás, eu devia imaginar que isso podia acontecer. E um dia, ele acabou me vendo com o Cássio e o nosso filho. O Cássio, todo atencioso com a minha barriga. O Pedro me ligou depois para contar que tinha visto tudo. A gente em família e, entre outras coisas, falou: olha, custei acreditar que você estivesse fazendo jogo duplo de novo comigo. Você mentiu para mim de novo. Que tipo de moleque você é, Marlene? Como eu não respondi, até porque, dizer o quê? Ele ainda escreveu outras coisas, até que no fim me pediu para esquecê-lo. Nunca mais procurá-lo. Pediu que eu apagasse o seu número da minha agenda e procurasse ser feliz ao lado do meu marido e dos nossos filhos. E como se fosse pouco, ainda falou: você quer saber, Marlene? Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Só Deus para saber como aquilo me doeu. Se bem que eu mereci cada palavra, né? Depois, ele ainda me bloqueou. Sem outra alternativa, achei melhor deixar a poeira baixar, até porque, do jeito que ele estava, sabe? Ele estava tão, mais do que magoado. A impressão que dava é que ele estava assim muito, mas muito decepcionado. Até porque me dizer, usar aquela expressão que ele usou comigo, só podia estar muito ressentido mesmo, né? Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Como aquilo me doeu. Só Deus sabe como que eu me senti. Embora, repito, não possa tirar a sua razão. E o pior foi que depois que o meu filho nasceu, sabe, sei lá, o Pedro, já bem antes, naquele dia mesmo, deve ter se convencido de que o filho não era dele. E resolveu encerrar a nossa história de vez. Se afastou completamente de mim. E quando nasceu o meu filho, meu marido ficou numa alegria que eu não tive nem coragem de procurar o Pedro outra vez para dar prosseguimento àquela história, mesmo sem saber quem era o verdadeiro pai do meu filho. O Cássio assumiu e ponto. Conclusão, me resignei. Simplesmente deixei, sei lá, resolvi aceitar meu destino. Nunca tive certeza, é dele ou do meu marido. E esta foi outra razão para eu ter me resignado. Até porque de que adiantava agora eu fazer teste e saber quem era o pai, porque minha vida estava toda desmontada mesmo, né? Por minha culpa, admito. De modo que de repente achei melhor deixar tudo como está. Preferi isso do que remexer e acabar fazendo uma bomba explodir na cabeça de todo mundo.
Claro que eu estou muito triste. É claro que eu estou infeliz. Até porque estou longe da pessoa que eu amo. Mas repito, resolvi aceitar o meu destino. Decidi viver pelos meus filhos. Porque de uma coisa eu estou certa. Nessa coisa de amor, eu não tenho nenhuma chance. Não nasci para ser feliz nessa vida. Essa tão propalada felicidade, eu já percebi, já me dei conta, não foi feita para mim.